Então vamos lá falar um pouquinho sobre SAEB, né, esse sistema, essa avaliação tão esperada aí neste ano de 2025, com algumas mudanças, e também o nosso plano de ação aí para auxiliar os municípios, nossos parceiros, a garantir os melhores resultados do SAEB, conforme já vem sendo feito ao longo desses anos, né? Então, vamos lá. Boa noite a todos. Cambuí, São João Batista do Glória, Guimarães. Prazer estar aqui com vocês novamente. Borá também. Então vamos lá. Então, só relembrando, né, essa prosa ela ficará gravada e pode ser posteriormente vista, ok? Só solicitar para a gente depois, certo? Então, o que que é esse SAEB, né? Quando a gente fala do SAEB, muita gente pensa apenas que ele é uma prova, é só uma provinha que tem no final do ano, mas ele é muito mais do que isso, né? É importante a gente reforçar que o SAEB é muito mais do que isso. Ele é um sistema robusto de avaliação da educação básica do Brasil, né? E ele coleta, uma das funções dele é coletar esses dados, né? Além de avaliar os alunos, essa coleta de dados, que ela é ampla, né? É em larga escala, e também, além de ser essas questões que são pedagógicas, mas também os contextos, né, da educação, principalmente que serve para orientar as políticas públicas e decisões pedagógicas, né? Então, o SAEB, ele analisa 7 dimensões que a gente está vendo aí, sobre a qualidade, que são essenciais para o desenvolvimento e aí a qualidade da educação, né? O atendimento escolar, o ensino e aprendizagem, o investimento, os profissionais da educação, a gestão, a equidade, né? Equidade é uma coisa que é muito falada, né? Então, a equidade é se todos têm as oportunidades reais de aprender, né? Especialmente aí os mais vulneráveis, tá? A cidadania e direitos humanos e valores, né? Se a escola está realmente formando aí os cidadãos conscientes, éticos e respeitosos. E essas dimensões, elas não aparecem somente na prova, né? Elas são investigadas principalmente por dois instrumentos. Os testes padronizados, que avaliam a aprendizagem dos alunos, e os questionários contextuais, né? Aplicados aos alunos, aos professores, aos gestores, né? Que revelam o contexto real em que essa aprendizagem acontece. Tudo bem? Ou seja, o SAEB ele olha não só para o conteúdo, né? Mas ele também olha para as condições que impactam o ensino e a aprendizagem. Então é por isso que dizemos que o SAEB é muito mais do que uma prova. Ele é um retrato do nosso sistema educacional como um todo. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Vocês podem ir perguntando aí no chat. Então, como que funciona aí o SAEB, né? Ele tem principalmente essas três grandes frentes aí, que é a aplicação de provas padronizadas, a aplicação de questionários contextuais e a análise técnica dos dados que são obtidos, né? Então, esses três eixos, eles nos ajudam a compreender um cenário real da aprendizagem nas escolas em todo o Brasil. E como que é feito, né? Como que são feitos aí, como que são aplicados? Os questionários, né, eles são aplicados em forma digital, nesse ano, né, de 2025, e em papel, né? Digital para diretores das escolas de ensino fundamental e médio, diretor da educação infantil, os professores, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental, e o secretário municipal de educação, que são esses questionários contextuais aí que implicam nos dados reais aí do SAEB. E em papel para os estudantes de quintos e nonos anos, né? E terceiro ano do ensino médio. E
o que é novo também agora, para esse ano, é a família responde para o segundo ano do ensino fundamental, ok? Como que funciona, então, a participação das escolas do SAEB 2025? Existe a censitária e a amostral. A censitária é língua portuguesa e matemática, né? As escolas participam aí dos testes padronizados para verificar o aprendizado, né, o pedagógico, de língua portuguesa e matemática de forma censitária. Ou seja, é aquilo que entra na conta, né? E a amostral de ciências da natureza, ciências humanas, segundo ano do ensino fundamental, língua portuguesa e matemática, como amostral, e a educação infantil apenas o questionário. Então não tem teste para a educação infantil, os testes padronizados para verificação do aprendizado dos conteúdos. Certo? Vamos lá. Na educação infantil, só para a gente ter um quadro para a gente reforçar, não há testes, ou seja, os alunos não vão fazer nenhum tipo de avaliação por meio de testes padronizados. Somente chegará para a educação infantil questionários para o diretor, o professor e o secretário de educação de forma amostral. Tudo bem? Para o segundo ano do ensino fundamental, então a gente também tem os testes de língua portuguesa e matemática, de forma amostral. Os questionários contextuais, quem vai responder é o diretor, o professor e o secretário da educação. E, no papel, as famílias. Tudo bem? Quem participa, então, do SAEB do segundo ano, SAEB 2025? Todas as escolas que têm segundo ano vão participar? São todos? Não. Quem participa? Somente escolas sorteadas. Como que funciona esse sorteio? Somente o INEP, né, o Instituto, ele tem como que é feito esse sorteio, e as escolas comumente, pelo menos na última edição de 2023, as escolas elas eram avisadas em meados de 30 dias com antecedência da avaliação, tá? Então, esse sorteio acontece no segundo semestre desse ano, e a escola só vai saber, só vai ser informada aproximadamente 30 dias antes, tá? E a matriz de referência é alinhada à BNCC. Então, esses testes, eles são aplicados com matrizes alinhadas às habilidades da BNCC. Quinto ano do ensino fundamental. Então, aqui nós temos dois cenários, tá? A gente tem os testes que são censitários, de língua portuguesa e matemática, que está passando por uma transição. A matriz de referência, ela está passando por uma transição. O MEC nos informou, né, o Instituto também, o Instituto que elabora, né, a avaliação do SAEB, o que eles nos disseram, né, no início do ano, que as duas referências, aí as matrizes de referência, tanto de 2001 quanto a nova matriz da BNCC. Então, como que vai ser essa transição? Essa transição ela não pode ser abrupta, né? Ela não pode ser de uma vez, ela é gradual. O que aconteceu principalmente nas duas últimas edições do SAEB é que os descritores, como era da matriz de 2001, ele não era 100% alinhado às habilidades da BNCC, né? E como que vai chegar uma próxima edição do SAEB, já com essa troca feita, né, de forma abrupta, de uma vez só. Então, a partir desse ano e dos próximos, até 2029, a transição será feita aí, fazendo um misto das duas matrizes de referência, tanto a de 2001 e a matriz BNCC, ok?
Os testes eles serão feitos de forma amostral para ciências da natureza e ciências humanas. Para o quinto ano, quem responde o questionário também o diretor, o professor, o secretário de educação e a família, certo? E os alunos também respondem. O, esse Ciências da Natureza e Ciências Humanas, ele não segue a matriz de 2001, porque a matriz é língua portuguesa e é matemática. Aliás, ela usa a matriz que é alinhada à BNCC, ok? Então, as Ciências da Natureza e Ciências Humanas não tem essa transição. Ela já é feita com a matriz alinhada à BNCC. Tudo bem? E para os nonos anos, também é dessa forma do quinto ano, tá? Os testes aí de língua portuguesa e matemática como censitário, com essa transição da matriz de 2001 e a nova matriz BNCC. E, como forma amostral, ciências da natureza e ciências humanas. Então, o que é analisado aí no SAEB de 2025? O que é analisado, então, nesses questionários, né? Os questionários, eles são contextuais e vão muito além do pedagógico, né? Eles capturam dados sobre infraestrutura, práticas docentes, engajamento escolar e perfil socioeconômico dos estudantes. Isso ajuda o INEP a entender os resultados com mais clareza e sensibilidade ao contexto de cada escola, tá? Então, todos esses contextos de cada escola, da particularidade de cada escola, de cada município, ele é verificado aí por meio desses questionários. Tudo bem? E aí, o que é analisado, então, nesses questionários? Um exemplo, olha esse questionário do aluno do quinto ano, esse questionário está disponível lá no site do INEP, e ele fala o seguinte: para os próximos itens, indique qual é a proporção dos professores da sua turma que abordam os seguintes temas em sala de aula. Então, esses alunos, eles precisam estar familiarizados com esses questionários. Muitos dos nossos alunos podem não entender até a questão, né? Para os próximos itens, indique qual é a proporção de professores da sua turma. Proporção, conteúdo de matemática. Então, tá vendo? Até para responder um questionário, a gente tem esse cuidado aí da linguagem, do vocabulário aí que os nossos alunos conhecem. Então, por Exatamente, exemplo, Júlio. Deixa só eu bater um papo aqui com o Júlio. Essa questão do questionário, né, Júlio, é algo que esse ano que esse questionário está dessa maneira, né? sim, Esse aluno irá responder esse questionário sozinho. Então, nós estamos chamando bastante a atenção dos municípios para que trabalhem, aproximem esse questionário do aluno, como aproximar essa linguagem, porque ó, o Júlio acabou de fazer a leitura aí de um item e que com certeza uma criança de quinto ano, talvez ela não tenha a maturidade para interpretar, né, esse item aí que foi exposto aqui. E outra coisa, Júlio, que nós estamos fazendo bastante é orientando no sentido de treinar. Ah, então devo treinar o meu aluno para responder esse questionário? Deve, porque se o aluno ele responde algo aí que não condiz, né, à realidade, pode vir a prejudicar, vamos dizer, essa nota, né, esse índice nas somatórias lá. Então, é muito importante que todos tenham essa ciência e que façam esse trabalho com esses alunos antes, da aplicação aí da avaliação oficial. é isso mesmo, né? É muito interessante porque é para eles se familiarizarem, né, com esse tipo de questionário.
não é que o professor ele vai condicionar a uma resposta de certo ou errado, mas o aluno ele precisa, quando ele se familiariza com esse tipo de questionário que não é comum no seu cotidiano, muitas vezes ele não sabe nem como responder, né? E muitas das vezes, principalmente quando vem um questionário do socioeconômico, o aluno pode ter vergonha de responder e isso impacta ali na análise dos dados, né? Houve, não sei se chegou no município de vocês, mas no ano de 2023, na edição de 2023 do SAEB, houve uma notícia falsa que foi espalhada de que os alunos que respondessem que não tinham televisão em casa ganhariam uma televisão do governo federal, né? Exato, Então, Júlio. assim, Olha o absurdo. chega a ser um absurdo. Então, assim, os alunos eles precisam entender como responder e responder de forma correta, né? Não a gente condicionar o certo ou errado, né? Por exemplo, quando a gente está falando ali da primeira pergunta, essa pergunta ela está falando dos professores, então ela é uma avaliação de um contexto de avaliação do docente, né? Da equipe docente. Então todo mundo é avaliado, né? Os que respondem também o questionário. Então, se ele não souber responder, ele vai responder errado e isso pode atrapalhar na análise dos dados, tá? Então, é importante, sim, que esses questionários eles sejam aí trabalhados com os alunos antes de chegar à prova realmente do SAE, ok? Alguma dúvida até aqui? Podem perguntar e eu vou lendo aqui no chat, tudo bem? E aí, vamos lá, continuando. Quais são as principais novidades aí do SAEB da edição 2025? Novamente reforçando que as matrizes alinhadas, né, está passando por uma transição. O INEP diz para nós lá no início do ano, né, em uma coletiva, de que essa transição ela vai ocorrer em 2025, na edição 27 e 29, e depois da de 29 a transição ela é feita por completo, tá? Porque é uma das coisas que realmente, se a gente está trabalhando a BNCC e vem um sistema de avaliação que não converge com ela, né, são dados que não são reais. Parece que a BNCC faz muito tempo que tem a BNCC, mas ela é nova, né? Ela é aí, não tem menos de 10 anos. Então, existe aí esse processo da transição ser feita com muita calma, com muita cautela, para que não haja nenhum tipo de confusão aí nesse processo. Bem, Júlio, tem duas perguntinhas aí para você, tá? tá, deixa eu dar. Elaine, o do segundo ano da família, o questionário, né? Também teremos que aplicar antes, se tivermos onde conseguimos. Importante essa pergunta, tá? Eu acho que o do segundo ano, quem responde é a família, não são os alunos, certo? Então, não precisa fazer com os alunos, tá? Do segundo ano, porque quem responde é a família, é o questionário para a família. O que acontece em alguns municípios, né? Porque o SAIB ele tem período que ele acontece, tá? Então, um período aí normalmente final de outubro e novembro, tá? Entre outubro e novembro. E às vezes manda esse questionário para a família, ele não volta. Acontece muitas vezes, é comum isso, tá? Mas alguns municípios, algumas escolas têm algumas estratégias que são interessantes, que é chamar os pais na escola, mostrarem para ele a importância de responder aquele questionário de uma forma assertiva, né? De entender o questionário e eles responderem ali na escola mesmo para não ter essa perda desse documento que é tão importante aí para avaliação do nosso sistema educacional, ok? O que acontece é, para o quinto ano e para o nono ano, lá no site do INEP tem os questionários de 2023, que eles podem ser, eu acredito que devem ser, aplicados aí com os alunos, trabalhados, se familiarizado com ele.
tá? Tem como fazer o download lá no site do INEP. Tudo bem? Alguma dúvida? Certinho, então. Voltando aqui, as principais novidades, então, essa matriz, essa transição que a gente comentou. A questão da acessibilidade ampliada, então agora tem testes e questionários em braille, além do atendimento com o ledor para alunos com deficiência. E também tem alguns testes e questionários que eles têm a fonte maior, né? Então a letra fica maior para os alunos que têm deficiência visual. E aí chega também esse formato aí das novas questões. Então o SAEB ele começará a testar itens que a gente chama de IRC, que são itens de resposta construída. O que isso significa, tá? Que são aquelas respostas que não são de alternativa, aquelas que os alunos vão construir, que eles vão elaborar, que a gente chama de, como diz os alunos, né? Não é de marcar X, não é de assinar lá, né? O aluno, então, Não é, ele é uma prova aberta. realmente, é de marcar X, professora. Não. É, não é de marcar X, né? E então, tem essa questão, essa novidade aí, que na verdade ela também ajuda na diversidade da avaliação. Quem já se deparou com não só o SAEB, mas algumas avaliações externas, quando o aluno ele sabe fazer, eu vou dar um exemplo, tá? Às vezes o aluno ele sabe fazer a operação que chama adição, mas nós, quanto professores, a gente quer facilitar para o nosso aluno, né, o entendimento, e a gente só fala que a continha é demais. Continha é demais ali no contexto da sua sala, né? O contexto talvez ali da escola do seu município, mas não vai ter escrito no enunciado de uma avaliação externa essa questão, né? De faça uma continha demais, faz a continha em pé, me efetue, né? São questões aí contextualizadas, normalmente de situações, problemas. Então, o que é importante trazer que a gente coloca em algumas nossas formações, que fala sobre alfabetização e letramento matemático, é exatamente isso. É aumentar o nosso repertório e o vocabulário do nosso aluno, né? Porque a linguagem, a matemática enquanto linguagem, né? Não adianta só eu ler e interpretar textos de língua portuguesa, eu preciso interpretar enunciados e ter um vocabulário matemático desenvolvido. Senão o meu aluno ele não consegue fazer a avaliação. Então, pode ser que ele saiba fazer a continha demais, mas lá na hora ele pode até fazer a operação e aí ele erra talvez no gabarito. Então, talvez essas questões aí das respostas construídas, ela não vê, tira esse foco da matemática, né? Desse esse foco de que matemática é só número e fazer conta, e que o importante é o resultado final. Mas não, o importante é o processo, né? É a construção do conhecimento lógico matemático que o aluno desenvolve ali durante, que utiliza por meio aí das operações matemáticas, tá? Então, quando você tem questões aí, itens de resposta construída, é importante ver o processo do raciocínio do aluno ali, certo? Alguma dúvida? Podemos continuar? Olha só, a Renata colocou assim, Júlio. Uso Tá, sempre as nomenclaturas em aula. Acho importante, justamente por isso. Muito bem, Renata. muito bem. É isso mesmo, é isso mesmo. Esse discurso, né? O Júlio fez uma excelente colocação, porque muitas vezes eu falei de aproximar, né, o gabarito ali do aluno, desculpa, aproximar o questionário do aluno, para que ele consiga fazer essa interpretação. Mas às vezes a gente aproxima tanto, 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 tanto o aluno do conteúdo que acaba que nós esquecemos de trabalhar o vocabulário correto, né? Então, essa colocação do Júlio, ela é muito importante. Muito bem, viu, Júlio? Boa colocação. Obrigado. E é isso mesmo, né? Então é importante aí que sim, familiarize, né? A gente tem essa tendência em sempre facilitar para o nosso aluno, mas lembrando que
o nosso compromisso é sempre trazer a autonomia para o nosso aluno, né? Então, o professor ali, ele é o mediador para que um dia o aluno não precise do professor mais para fazer essa mediação, que ele tenha a autonomia. Tudo bem? Vamos continuar. Uma das principais novidades são os novos padrões aí de desempenho do SAEB dessa edição, tá? Então, o INEP está redefinindo aí essa escala de proficiência dos alunos, que agora será dividida nesses 4 níveis aí. Então, a gente tem o nível avançado, né, que ele é acima do esperado, né, com um domínio ampliado. O nível adequado, ou seja, é o nível que nós esperamos aí, né, espera-se a nível nacional, eu acredito em todos nós, que nossos alunos estejam aí no nível adequado, né, o esperado para aquela etapa, tá? Então, ao final dessa etapa do 5º ano, ou do 9º ano, que são as avaliações censitárias, e até mesmo do 2º ano, o aluno ele esteja aí no nível esperado, tá? Tem o nível básico, que é o desenvolvimento mínimo, mas precisando de suporte. Então, ele não é o adequado, ele está abaixo, né, do adequado. É considerado ali o básico, né, o mínimo que o aluno aprende ali naquele ano, naquela etapa. E abaixo do básico, que é um déficit totalmente significativo e exigindo intervenções urgentes, né? Esse aluno ele precisa aí de ajuda. Esse aluno ele precisa de uma intervenção pedagógica urgente, porque ele está muito abaixo do que é esperado, né? Provavelmente esse aluno ele precisa aí de um reforço escolar e o professor precisa trabalhar, dependendo se é uma grande quantidade em sala de aula, de trabalhar a recomposição, que na verdade é todo um olhar sistêmico de recuperação dos nossos alunos aí, a recomposição das aprendizagens que são essenciais para cada etapa, de acordo com a BNCC, ok? Excelente, Júlio. Ó, a Lísia, né, ela comentou aqui que ela usa também as nomenclaturas corretas, no momento de apresentar as operações, para os alunos. Ela explica que o jargão, vamos dizer assim, a palavra mais, menos, são símbolos da operação adição e subtração. Muito bacana. Sim. E aí a professora Emilene, é isso mesmo, Emilene, ela tem uma pergunta, Júlio, que Tá. eu creio que deve ser a dúvida aí da maioria. Turmas com menos de 10 alunos irão realizar a avaliação SAEB? É uma excelente pergunta e também parabenizando a Lísia, né? Que realmente é isso. Tem as operações aí, são símbolos, né? A matemática, como eu disse, é uma linguagem universal, então os símbolos da matemática utilizada aqui é utilizada. Eu sou um pouco suspeito de falar da matemática porque é a minha especialidade, mas a matemática ela é linda. Então, é, a, a linguagem que é feita aqui é feita em qualquer lugar do mundo, né? Ela é falada de uma mesma forma, tá? Utilizam essa mesma linguagem. E sim, as turmas com menos de 10 alunos não realizam de forma censitária as avaliações aí do SAEB, tudo bem? Pode acontecer dessas avaliações elas virem como amostral, porque não tem uma quantidade aí para censitário, que é o mínimo de 10 alunos matriculados no ano que é realizada a avaliação, ok? Continuando, e aí a gente está falando do SAEB, e o SAEB é aquela avaliação, como a gente disse, e vai além dessa avaliação, e uma das principais, o que a gente vê, né, o que é claro, tá, depois do SAEB, como que a gente vê de resultado aí? Principalmente o IDEB, né? O IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é aquela nota que o município, que as escolas recebem, né? É aquela nota que é de 0 a 10 e normalmente ela é vinda com o SAEB, o resultado do SAEB e a taxa de aprovação, né? O cálculo do IDEB,
realmente como que é feito a questão de cada pergunta, a pontuação de cada pergunta, ela é um sistema próximo aí do Enem. Então, tem as questões que são fáceis, as que são médias, as que são difíceis. A gente não tem essa informação, somente o INEP tem essa informação de como que é o cálculo exato, tá? Mas a gente tem algumas estimativas que é a média de língua portuguesa com a média de matemática da nota, né? Então, é a nota de português mais a nota de matemática dividido por 2, ou seja, é a média das duas notas, né? Dos dois componentes curriculares, vezes a taxa de aprovação. E aí a gente chega num ponto, taxa de aprovação, a gente tem que verificar, não entrando no mérito de progressões automáticas, mas o que a gente realmente precisa se preocupar em relação à taxa de aprovação é o abandono escolar, que é um tema cada vez mais visto no nosso contexto da educação brasileira, né? Normalmente acontece mais no ensino fundamental 2 e médio, mas acontece também, tem acontecido com muita frequência no ensino fundamental anos iniciais, ok? Então, é importante que a gente entenda essa taxa de aprovação olhando ali para o abandono. E também, principalmente, quando tem algumas regiões que tem o fluxo escolar, esse vai e vem de aluno, por questões aí, principalmente de zonas rurais, em que, dependendo da época, ou tem mais alunos, depois vai saindo, essa transferência ela é muito alta, né? Esse fluxo escolar. Então, muitas vezes, os pais não transferem os alunos, dá como abandono, e isso interfere na nota do IDEB. Vou dar um exemplo para vocês, prático, de como que impacta o fluxo escolar, né, no resultado do IDEB, tá? Então, quando ali a sua gestão, a sua coordenadora, o seu diretor, ele fala, olha, se o aluno faltar mais de 3 dias, faltou 3 dias seguidos, avisa, né? A escola precisa verificar isso, né? Os pais precisam ser notificados para ver o que está acontecendo com esse aluno. Então, um dos motivos, né, é esse, é o impacto do fluxo escolar que interfere na nota do IDEB, além de realmente o aprendizado do aluno que fica em defasagem se o aluno falta muito, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de 3 escolas que têm o mesmo resultado de proficiência do SAEB, é a nota do SAEB, aquela nota padronizada. Na escola A, o fluxo é de 0,90, tá? É em decimal, mas significa que 90% dos alunos daquela escola, e aí isso impacta também em relação ao município, eles foram aprovados. Pensa que a cada 10 alunos, um não foi aprovado, independente se foi por frequência, se foi por abandono, ou se foi por questões de rendimento escolar, tá? Então, pensando que nessa escola A, cada 10 alunos, um reprovou, então a nota que seria 5, se fosse 100% de aprovação, ela cai para 4,5, tá? Essa nota cai para 4,5. Na escola B, a nota padronizada é a mesma, é 5, só que a taxa é de 0,80, ou seja, 80% de taxa de aprovação. Exemplificando, ou seja, a cada 10 alunos, 2 ficaram retidos, não foram aprovados. E já caiu 1 ponto. Então, se a nota era para ser 5 com 100% de aprovação, ela cai para 4, tá? E na terceira escola, a mesma nota padronizada, mas olha a taxa de aprovação, 60%, ou seja, quase metade dos alunos foram retidos, ou seja, não foram aprovados, independente se foi por rendimento ou abandono ou por ausência mesmo, e a nota caiu para 3, né? Então, assim, pensar no fluxo escolar é muito importante. Então, orientamos que sim, seja visto, que a gestão realmente, eu sei que é um pouco chatinho, mas é importante que o professor, quando o aluno começa a faltar, ele avise, notifique a gestão para que sejam tomadas as devidas providências, porque isso impacta diretamente nas notas. Ok? Alguma dúvida?
Por aqui ainda não. Tá certinho. Eu vou passar um vídeo sobre o IDEB, tá? Só conferem comigo, por favor, se está com som. Não, ainda não, Júlio. Tom ainda não veio. Não está saindo som? Não. Censo escolar e o desempenho dos estudantes em Agora sim. De novo. É, Pode pode falar. reiniciar. Você sabe o que é o IDEB? É o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, um dos mais importantes dados para a educação brasileira. Ele é o resultado de dois conceitos que avaliam a qualidade da educação: o fluxo nas escolas, medido pelo censo escolar, e o desempenho dos estudantes em português e matemática, avaliado pela aplicação do SAEB. A união desses dois dados permite traçar metas de qualidade educacional para o sistema de ensino e para a própria escola. O IDEB é um norte, né? É a partir desse norte que nós nos programamos, que nós planejamos e temos todo um trabalho pedagógico. Nós discutimos o que avançou, o que não avançou, o que precisa ter mais ênfase. É uma reflexão, o que a gente precisa refazer, reavaliar, o que precisa investir, o que está faltando. Então a gente planeja as atividades juntos para que a criança não tenha aquela defasagem no ano. A partir desses resultados, então, a gente faz todo um planejamento pedagógico voltado para que os nossos alunos superem principalmente as suas fragilidades e potencializem os seus resultados positivos. Nós temos projetos aqui na escola para reduzir a retenção ao fim do ano, e esses projetos eles visam também a recuperação das aprendizagens. Ele alcançou a média do bimestre, ainda assim a gente vê que ele ainda está com uma dificuldade, então a gente trabalha com esse aluno. Então não é o aluno que ficou de recuperação, é o aluno que precisa de orientação. E quando vem o resultado do IDEB, a gente faz essa avaliação. Eu preciso melhorar nisso, preciso melhorar naquilo. A prática não só dos estudantes, mas também dos professores. Excelente vídeo. Isso mesmo. Muito boa, Júlia. É importante, tá vendo? Quando o aluno falta muito, a gente vê isso no nosso dia a dia, não é porque vai interferir só na nota do SAEB, vai interferir no aprendizado dele, né? E aí, às vezes, a gente tem vários alunos que têm essa questão das ausências, e aí o professor tem que ficar toda hora retomando conteúdo, e não avança, né? Então, é importante aí, em todos os âmbitos, a questão do fluxo escolar. Perfeito? Alguma dúvida? Então, vamos para o nosso plano de ação. O plano de ação que nós, do Sistema Etapa, elaboramos para auxiliar os nossos parceiros. Beleza, tá aí o SAEB, e aí, como que a gente vai se preparar, né? Então, a gente está aqui para auxiliar vocês da melhor forma possível, e a gente vai falar um pouquinho desse plano de ação, certo? Alguém tem alguma dúvida? Vocês vão falando aí, por favor, ok? Então, qual que é o nosso plano de ação, tá? Um dos nossos planos de ação, o que a gente coloca aí de importante é uma sugestão de cronograma para o uso do material das questões SAEB 2025. Acredito que os municípios já receberam, os ainda estão para receber alguns, mas os que já receberam, a maioria, grande parte, já recebeu. E aí, chegou esse material, Júlio? Pessoal da etapa, chegou esse material, o que que eu faço? O que que eu faço? Será que é só abrir a apostila e fazer? Não é bem assim, né? Então, a gente dá essas orientações para como vocês podem fazer, e como a gente tem essas orientações, ela te deixa mais tranquilo, porque você tem um suporte, um apoio pedagógico de uma equipe do Sistema Etapa que está à disposição e para auxiliar durante esse processo, tá? Uma das nossas sugestões é seguir esse cronograma mês a mês,
Por exemplo, o primeiro mês, separados por semana, nós temos a aplicação aí de trabalhar e desenvolver esses descritores do SAEB, né? O descritor 1, por exemplo, na primeira semana de língua portuguesa, e o primeiro e o segundo descritor de matemática, ok? Então, nós temos aí, a cada semana, trabalhando um descritor de língua portuguesa e dois de matemática. Ao final desse segundo mês, na penúltima semana, fazer uma retomada, uma revisão desses dos descritores que foram desenvolvidos durante essas semanas, tá? E aplicação do primeiro simulado do SAEB, tá? Esse primeiro simulado, ele é de extrema importância, porque a gente consegue verificar todos os simulados, todas as avaliações diagnósticas, todas as avaliações, elas têm esse propósito de verificar as lacunas, as dificuldades, os desafios que os alunos estão tendo durante o desenvolvimento dessas habilidades desses descritores, tá? Então, essa primeira aplicação aí do simulado, ela é referente aos 7 primeiros descritores de língua portuguesa e até o 14º descritor de matemática. Então, aplica-se esse primeiro simulado, existem as tabelas aí para as tabulações desses resultados, e os municípios, e aí, o que eu faço? Eu apliquei o simulado, fiz esses descritores, esses 7 descritores de língua portuguesa e os 14 de matemática, tabulei esses resultados, os municípios que desejarem, né, depois desejarem, podem solicitar para nós, e aí a gente vem com uma formação de uma intervenção pedagógica com base nesses resultados, e esses resultados aí a gente trabalha quais os resultados, quais descritores os alunos eles estão com maior defasagem, né? Em quais desses descritores os alunos ainda não conseguiram contemplar ou desenvolver consolidar aquele descritor ou consolidar aquela habilidade, tá? Então, os municípios que desejarem, após as tabulações, nos enviam e a gente leva uma formação específica para esses descritores que não foram consolidados e que precisam aí de uma maior atenção, e a gente leva essas formações para os professores aí, para as escolas, ok? Para os municípios. Fiz esse Júlio, primeiro... Oi, só um minuto. Teve alguém aqui que fez uma pergunta se dava para aumentar. Gente, esse cronograma ele está disponível para vocês no portal, tá? Ele está disponível para vocês aí desde o do segundo ano, o do quinto ano e do nono ano, tá? Então é só entrar lá e baixar, tá? É, a outra pergunta aqui, se a formação fica disponível. Sim, essa formação, essa prosa pedagógica, ela vai ficar disponível para vocês. Nós estamos gravando e depois nós encaminhamos para vocês. Aí, Júlio, tem uma pergunta aqui muito interessante, antes de você continuar aí com o nosso plano de ação. Olha só a certo. pergunta. Isso aqui eu tenho certeza que deve ser a dúvida da maioria. É, deixa eu ver aqui. E os estudantes atípicos, eles farão prova, assim como os outros, ou o apoio dele pode apoiá-lo no momento da prova, né? Então, Sim, assim, sim. o que acontece? Nós estamos aguardando, né? Como o Júlio bem falou aí, tem algumas mudanças que vão acontecer aí, tá? E que saem agora, vamos dizer, vai sair agora em julho. Nós estamos aguardando essa portaria final do INEP para que a gente verifique qual que vai ser a tratativa com esses alunos atípicos, tá? Então, por enquanto, nós não temos aí nenhuma informação
estamos aguardando a portaria que sai aí na segunda quinzena de julho. E saindo essa portaria, nós já vamos entrar no ar aí com outra prosa pedagógica, justamente para destrinchar o que é que veio de surpresa para o SAEB 2025. Perfeito. Realmente nós não temos essas informações. Algumas informações elas foram, normalmente elas são disponibilizadas nessa portaria que vem a partir do segundo semestre. Comumente essas portarias elas são disponibilizadas sempre em julho, né? No mais tardar em agosto. O INEP ele tem essa questão de não disponibilizar nada muito antes, né? Então a gente realmente não tem essas informações. Alguns manuais do aplicador de 2023 têm algumas informações de alunos que têm autonomia, fazem com os alunos regulares, e alguns alunos que precisam de mais tempo, eles fazem numa sala externa, mas isso a gente não tem essa informação para a edição de 2025, porque essa edição de 2025 ela é nova, né, traz muitas novidades, e a gente acredita que essas novidades elas virão a partir dessa portaria e desses novos orientações do INEP, ok? Ok. E eu só queria falar uma outra coisa que a Tatiane, ela colocou aqui que na escola dela só foi o material por o aluno. É isso mesmo, viu, Tatiana? O material que chegou aí referente à avaliação SAEB, ele é apenas para o aluno. Hoje, o Júlio iria falar isso um pouquinho mais para frente, mas já foi disponibilizado no portal para vocês o material que é do professor, que seria os gabaritos comentados, tá bom? Eles já estão no portal. Isso aí, o que nós temos lá, o do segundo ano, o do quarto, do quinto ano e do sexto ao nono ano. Já estão todos no portal. Tá bom? Inclusive, eu passei para algumas pessoas que me solicitaram no WhatsApp, eu acabei enviando também, mas é só entrar lá no portal, plano de ação e baixar aí os documentos, tá? E o Júlio vai falar um pouco mais sobre esse material. Perfeita colocação, tá? E aí, continuando sobre o nosso cronograma, eu vou voltar depois, tá, gente, sobre o portal, o caminho que vocês vão encontrar esses materiais, todos os materiais que a gente vai falar aqui durante esse plano nosso de ação, para auxiliar vocês aí nesses dias, nesses meses aí de preparação para os simulados, ou para o SAEB, né, com os simulados. E aí a gente traz essas formações para os municípios que solicitarem, nos enviarem aí as tabulações. E aí no terceiro mês e no terceiro e quarto, são os descritores até o 14º de língua portuguesa e o 28º de matemática. Então, ao todo, são 28 descritores de matemática e 14 de língua portuguesa, tá? Então, ao final desses, tem a aplicação de um novo, o segundo simulado, com base nesses outros descritores, que é a partir do 8º de língua portuguesa e do 15º de matemática, ok? E aí, o que acontece? Tem o nosso terceiro simulado, que esse terceiro simulado, ele é o mais real possível da prova do SAEB, tá? Então, esse terceiro simulado, ele vai ser impresso e enviado pelo sistema Etapa, né? Então, o sistema Etapa, ele vai ficar responsável aí por enviar esse terceiro simulado, com o número de questões, com o manual de aplicação, com as avaliações, com os cartões respostas e a orientação aí de como ele deve ser feito para ser muito próximo do real, de como é uma aplicação do SAEB, né? Então, uma das coisas que acontece é não ser o mesmo professor ali, o professor da turma para aplicar essa avaliação, porque são outros aplicadores que vêm para realizar essa prova, tá? Com os alunos, ele faz essa aplicação. Ok? Alguma dúvida? A gente vai falando então dos demais aí documentos e
dos simulados, de como está esse plano de ação. Então, qual que é o papel dos gestores aí nesse plano de ação, tá? Então, é garantir a participação de todos os envolvidos nas propostas pedagógicas e avaliações que são propostas. Quem são todos os envolvidos? Alunos, professores, principalmente. Garantir a aplicação dos simulados conforme o cronograma previsto. Acompanhar a utilização do material Questões SAEB conforme direcionamento dessa prosa pedagógica que a gente está fazendo e também das formações específicas aí do SAEB quando necessárias e solicitadas, ok? Indicar um responsável aí pela escola, então é importante que essas tabulações elas sejam feitas aí da forma correta, conforme as nossas orientações, para não haver erros e que essas tabulações elas sejam analisadas aí de forma mais assertiva, ok? E, como eu disse, eles vão analisar as tabulações, os gráficos, as ações de intervenção para os professores segundo, quintos e nonos anos, ok? E quando precisarem, forem solicite para nós que a gente faz as nossas intervenções pedagógicas baseadas nos resultados dessas tabulações, ok? Aqui a gente tem também o nosso material de quinto ano de língua portuguesa, com os descritores, aí a gente tem as perguntas que elas são próximas, elas são convergentes ao simular, realmente os simulados são questões que são feitas pelo SAEB mesmo, né? A forma como ela é feita, a escrita, o número de alternativas, tá? Então, tem todo esse cuidado aí da equipe para fazer um simulado mais real e mais próximo do SAEB mesmo dessa edição. Aqui nós temos também de matemática. Aqui de matemática nós temos então os 28 descritores. E nas páginas a cada descritor, que está separado por aula, nós temos aí em negrito qual é o descritor. E embaixo uma breve explicação com imagens, né, quando necessários, daquele descritor. E um exercício resolvido e depois alguns exercícios para serem de fixação, para que os alunos aí compreendam e façam esse simulado, essas questões, perdão, da melhor forma possível, ok? E lembrando que, além dessa resolução aí comentada que está na apostila, como a Maria Rita bem disse, existem os gabaritos com as questões comentadas, e não só comentado o que está correto, mas também comentado quais são se o aluno responder aquilo, por que não é aquele, né? Que pode acontecer que o aluno ele resolve, por exemplo, ele entende de uma certa maneira e responde a letra A, mas a questão é a B e a A está falando por que não é a A, né? Então a gente tem a resolução comentada do porquê aquela é a correta e por que as outras não são corretas, né? Então isso é muito importante. Não saber o porquê é só o correto, mas também o porquê que as outras não estão. Então isso traz um repertório, traz uma tranquilidade para o professor, ele se sente mais seguro ali em resolver as questões e trabalhar aquelas questões de uma forma mais tranquila, né? Ele traz esse repertório aí para o professor, tá? Então o professor ele está com aquelas dúvidas ali sanadas do que é correto, da questão correta e das que não são, porque são questões que podem ser surgidas pelos alunos, né? Os alunos podem levantar, mas por que essa é correta e a outra não? Tá? Alguma dúvida por enquanto? Eu vou passando aqui. Como a Maria Rita disse, tá lá no nosso portal, tá? Eu vou passar o caminho aqui para vocês. Tem o gabarito, tá? Que é um exemplo de um gabarito do quinto ano da aula 1 de matemática, tá? Então ali tem o descritor que está sendo trabalhado e as questões que são primeira, segunda e terceira questão ali no caso, as alternativas certas e erradas, ok? Com as resoluções comentadas e explicadas.
Os simulados como que vai ser essa aplicação aí dos simulados, tá? Então, os simulados, eles não estarão disponíveis no portal do Sistema Etapa, tá? Então, ele será enviado via e-mail para a Secretaria da Educação, ok? E a Secretaria da Educação, como eu disse, que é o papel dos gestores, eles vão ficar responsáveis aí por essa aplicação, né? E todo esse envolvimento aí, né? Que é o objetivo, então, de diagnosticar o nível de desempenho dos alunos em relação aos descritores e habilidades dos componentes de língua portuguesa e matemática, tá? Então, não vai estar no portal esses simulados, não vai estar lá no material complementar e nem no Avalia Fácil. Eles serão enviados, então, só para reforçar, para os gestores, aí para a Secretaria de Educação, ok? E eles farão aí essas aplicações junto com vocês, com toda a equipe. Como eu disse, o SAEB, ele não é uma avaliação só do aluno, só do professor, ele é uma avaliação de um contexto geral, ele avalia todo o sistema, então toda a equipe pedagógica, então todo o sistema ele tem que estar envolvido aí durante esse simulado, essa aplicação, e, né, do SAEB, ok? Aqui, deixa eu voltar, perdão. E onde que vai estar disponível esses materiais complementares, por exemplo, o gabarito, tá? Das resoluções comentadas. Então, a gente vai verificar lá no apoio ao professor. Depois, vai anotando aí, para não esquecer. Apoio ao professor, material complementar, e vai ter uma pasta escrito Plano de Ação SAEB 2025, tá? Então, nessa pasta, vai ter os materiais dos gabaritos, a instrução de uso, as orientações de aplicação, vai estar lá no portal. Lembrando, reforçando, o simulado não vai estar no portal, ok? Alguma dúvida? Então, Aí, reforçando. aí aquele professor, né, que além dos simulados que a secretaria vai disponibilizar, né, através Uhum. através de nós, ele tem sim, Júlio, ele tem sim como aplicar outros simulados. Como? Sim, tem mesmo. Lá no Avalia Fácil, né, ele vai lá e monta o simulado dele. Já tem Isso. disponível lá 3 simulados SAEB, tá? Então, eu quero treinar, eu quero aplicar mais simulados. Então, está disponível lá para vocês, tá? Mas Sim. esse simulado em si, os simulados referente ao material que foi entregue para vocês, da avaliação SAEB, dentro desse cronograma, ele vai ser enviado diretamente para a secretaria, tá bom? Para a gente manter o quê? Para a gente realmente verificar qual foram as habilidades contempladas e as não contempladas, tá? Para que a gente trace um plano de ação e siga aí até a véspera da avaliação, é, da avaliação formal mesmo, tá bom? Sim. Então, reforçando aí que a Maria Rita disse, esse simulado que contempla, lembra o primeiro simulado, contemplando as 7 primeiras questões de língua portuguesa, as 14, né, de matemática, né, elas vão ser enviadas para a Secretaria da Educação. Os demais simulados que a gente tem estarão disponíveis ainda, como já estão, lá no Avalia Fácil. Tudo bem? Só que esses simulados eles não vão estar nessa questão, como a Maria Rita bem disse, para a gente verificar aquelas habilidades, por exemplo, em relação ao primeiro simulado, as 7 primeiras de língua portuguesa e até a 14ª ali de matemática. Tudo bem? Então, aplicação do primeiro simulado, tá? Então, o primeiro simulado, como o diagnóstico, né, do que a gente faz, ele é o nosso ponto aí de partida, né? Então, ele tem o caráter diagnóstico, ou seja, ele serve para identificar as principais dificuldades dos alunos referente ali àqueles descritores que eu citei anteriormente, tá? A partir dele, então, a escola ela planeja as intervenções específicas por descritor, habilidade. Ela pode organizar, né, grupos de reforço, tutoria ou até atividades diferenciadas,
Então, ela monitora ali a evolução ao longo do plano de ação, tá? Então, a ideia é manter, então, aí compreender esse primeiro desempenho inicial, então não julgar esse primeiro desempenho aí inicial, mas sim compreendê-lo para transformar essa trajetória do aluno durante esse processo, tá? Então, a análise desse primeiro simulado, desses simulados, ela nos orienta no que deve ser priorizado nos próximas semanas, né? Que a gente está falando aí de semanas e meses, ok? Júlio, Uma tem das uma coisas que eu... pergunta para Oi, você, antes de você tá, passar, ok, tá? Dá uma olhada, sobre deixa os eu dar uma olhada. descritores, os 7 primeiros descritores. Tá, o da Jocelyn, né? No caso, vou ler aqui a pergunta dela. No caso, essas 7 questões que você citou seriam os 7 primeiros descritores da apostila que recebemos. Isso mesmo. É o primeiro descritor, o segundo, o terceiro, que é separado por aula 1, aula 2, aula 3 e assim sucessivamente. Então, é realmente nessa ordem aí, de acordo com o material que vocês receberam, tá? Porque assim, gente, conforme foi feito o cronograma, né, que é uma sugestão de trabalho para que o material seja trabalhado de uma maneira eficaz, o que que não pode acontecer? Vocês têm hoje um material riquíssimo nas mãos, né? Eu digo assim, o professor não pode, como inclusive eu, fazendo algumas visitas, eu já vi alguns professores fazendo isso e eu não recomendo. Entrega o material para o aluno fazer as atividades em casa. Não, por isso que nós montamos, a sugestão é que não faça isso, porque o material não vai ser bem aproveitado, né? Então, a sugestão foi montado um cronograma onde ele foi montado por blocos. Então, tem um bloco que vai trabalhar até X habilidade, né? E aí vai dar uma pausa. E nessa pausa, você tem uma semana para poder, segundo o cronograma, uma semana para poder dar uma revisada, e a outra semana para aplicar o simulado referente àquilo que foi trabalhado. Isso porque o simulado que nós elaboramos, ele está assim, você trabalhou as 8 primeiras habilidades, segundo o cronograma, então nós vamos disponibilizar essas habilidades, esses descritores, questões ali daqueles descritores daquelas habilidades. Nós vamos a formatação será de acordo com o cronograma, tá? Que está todo no portal para que vocês acompanhem. Uma outra pergunta que o pessoal está aqui querendo, né? Os arquivos, tal, o passo a passo, Júlio, eles estão aqui pedindo, ai, fala de novo aí o passo a passo, onde é que eu encontro lá no portal? Eu até fiz um printzinho aqui do passo a passo, eu vou ver se eu consigo enviar para vocês aqui, tá? Aí vocês já baixam aí. Se não, Perfeito. a gente dá uma pausa. Antes da gente sair aqui, a gente já encaminha, que eu sei que a gente fala, nós vamos encaminhar para vocês, aí de repente não chega, né? Mas eu vou tentando encaminhar aqui para Perfeito, então. Para nós reforçarmos, então, a aplicação desses simulados que a gente está falando que vai ser enviado, né? Tudo é baseado nesse cronograma para vocês realmente utilizarem aí da melhor forma, de uma da maneira mais eficaz possível, aproveitar ao máximo desse recurso do material, tá? Então, essas sugestões, essas orientações, ela é exatamente para você tirar da melhor forma e possível o uso desse material, que ele seja feito aí de forma mais eficaz, ele seja mais eficiente aí para vocês no dia a dia, tá? Porque pode ser que muitas das vezes o professor pode pensar assim, tá, eu vou trabalhar os descritores, mas eu tenho que trabalhar a BNCC, as habilidades da BNCC, e aí? Será que eu estou perdendo tempo fazendo esses descritores aí, não trabalhando as habilidades, tá? Muito pelo contrário, tá? Esse é um ponto-chave aí desse nosso material, que tem o alinhamento das habilidades da BNCC com os descritores do SAEB, tá? Então, é garantir esse alinhamento com esses descritores e as habilidades da BNCC. Por exemplo, nesse slide,
essa correspondência entre os descritores e a habilidade, né? Então, o descritor 1 de língua portuguesa do 5º ano, ele fala de localizar informações explícitas em um texto. E aí, o que é correspondente lá na BNCC com esse descritor é exatamente essas outras duas habilidades aí, né? Fazendo a leitura do alfanumérico, então, ensino fundamental, 3.5, do 3º ao 5º, de língua portuguesa, a primeira habilidade, tá? E a outra, que também é ensino fundamental, 3º ao 5º, língua portuguesa, a 21ª habilidade. Então, a gente tem esse descritor que é trabalhado e tem essas habilidades aí que são correspondentes, tá? Então, estar trabalhando a BNCC, o currículo aí, a Base Nacional Comum Curricular, da maneira aí eficiente, então você não estará perdendo, né? Com isso você estará ganhando, na verdade. Então você está desenvolvendo os descritores do seu aluno, que é avaliado no SAEB, e também consolidando as habilidades concomitantes com esse descritor correspondentes, tá? Então só tem a ganhar, ok? O importante também é o treino do preenchimento do cartão resposta. Então, esse é muito importante. Da mesma forma que a gente falou sobre essa familiarização dos questionários, da familiarização do simulado, é importante essa familiarização do cartão resposta, tá? Porque os alunos vão ter o cartão resposta e eles precisam preencher esse cartão de forma correta. Então, também vai ter esses cartões aí, resposta para os alunos irem se familiarizando. Então, é importante essa orientação de como que como que ele é respondido, como que ele é preenchido, mostrar aí a importância e o uso ou a manipulação desse material da melhor forma, tá? Como eu disse, quem já não ouviu, olha, meu aluno sabe fazer isso, mas ele errou na avaliação externa, às vezes é porque ele errou o gabarito, ele não se familiarizou com o gabarito, lembra? Os alunos estão, às vezes, acostumados a marcar o X, e não é o X que vai marcar, né? Você vai preencher ali aquela circunferência e vai, até fala, né? Preenche o círculo, fala, a gente até, na hora de preencher um questionário ou um cartão-resposta, a gente pode dar aula de matemática, né? Por que que a circunferência não é círculo? Né? Professores de 4º e 5º ano, principalmente. Circunferência é só o contorno. Por que que é círculo? Porque o aluno ele vai preencher toda essa circunferência. Então, a diferença aí de círculo e circunferência que é tão importante. Então, até para preencher um gabarito, um cartão-resposta, a gente pode desenvolver uma habilidade de matemática, por exemplo, e de língua portuguesa, nas questões de interpretação, de leitura e etc. Tá bom? Alguma dúvida? Então, só reforçando aqui novamente, os materiais de apoio e aplicação dos simulados estão disponíveis no portal do Sistema Etapa. Lembrando, o caminho é apoio ao professor, que está lá no lado esquerdo ali, da tela de vocês, no lado esquerdo de vocês, material complementar, e na pasta Plano de Ação SAEB 2025. Estão com todos esses materiais aí. Lembrando que vão ser disponibilizados os simulados com o tempo aí. E aí vai ter todas as instruções, o cartão-resposta, as planilhas de tabulação, o guia da planilha, os anexos, tá bom? Tudo vai estar lá nessa pasta Plano de Ação SAEB 2025. Apoio ao professor, material complementar, Plano de Ação SAEB 2025. Oriento Ótimo. também a utilizar pelo computador, porque é maior, né? É mais interativo, às vezes pelo celular fica muito pequeno, fica às vezes difícil de fazer a leitura desses arquivos, então a orientação também, eu acredito que seja importante fazer pelo computador, tá bom? É o mesmo caminho para ambos os dispositivos. Perfeito? Maria Rita, você ia falar? A Wanda, como sempre, né? A Wanda já é uma pessoa conhecidíssima aí de longa data, né, Wanda? A Wanda comentou aqui que os alunos dela de 2º ano, ela já trabalha, já faz o treino com o gabarito.
Perfeito, Segundo ano. perfeito. Nós temos, Sensacional. vai muito de encontro aí com os nossos materiais, né? Agora, fugindo um pouco do SAEB, das nossas avaliações bimestrais, avaliações diagnósticas, né? Trabalhando essa questão das alternativas. Então, os alunos eles já são familiarizados aí com esse tipo de material, com esse tipo de formato, né? Então, esse formato aí de alternativas e gabaritos é trazido e ofertado pelo sistema Etapa. Tudo bem? Vamos continuar. E qual que é o nosso grande desafio, né? Como eu disse, o professor aí, ele é a ponte, não é só o material. Então, o professor, ele é de extrema importância nesse processo, ele é um mediador aí do conhecimento, né? Até da manipulação do próprio material. E aí, nós, do Sistema Etapa, né, a gente fala muito sobre essa construção do conhecimento por meio aí, de acordo com a teoria do William Glasser, né, essa pirâmide da aprendizagem, né, esse conceito criado por esse psiquiatra americano, que ele afirma que o professor, né, em uma relação de ensino, ele é um guia, né, ele é o mediador, ele não é o chefe, né, você não faz a transferência de arquivo, né, transferência de conhecimento, sai da cabeça do professor e vai para o aluno, né, e existe algumas metodologias e existem dessa construção do conhecimento, de acordo com essa teoria, ela é feita principalmente por meio de metodologias ativas. O que que é isso? Quando o aluno ele é o principal, é o principal ali, o protagonista do conhecimento, né? Não é o professor que fica falando lá na frente e fica aquilo realmente transferindo conhecimento, só passando, 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 né? Parece que vai lá, abre o cérebro do aluno, põe ali o conhecimento, né? Então, essa questão das aulas que são meramente expositivas, que o aluno só lê, ou o aluno só escuta, elas não são aí totalmente, não significa que elas não são eficazes, mas existem outras metodologias que são, de acordo com alguns estudos, são mais eficazes aí, tá? Principalmente a metodologia ativa, tá bom? Então é importante que utilize. Nas nossas formações a gente sempre traz as metodologias ativas, a gente traz essa construção desse conhecimento de uma forma mais eficaz para os nossos alunos aí, né? A gente fala nossos alunos porque a gente fala, né? A gente é um time, a gente está aí junto com vocês, os alunos de vocês são os nossos alunos, né? Então eu tenho essa mania de falar que são os nossos alunos, tá? Mas os alunos de vocês são, enfim, são os nossos também, acho que vocês entenderam. Perfeito? Aqui a gente tem um exemplo, tá, do descritor, identificar relações entre grandezas proporcionais, que trabalha, então, essa habilidade de reconhecer a proporcionalidade direta em contextos reais. Então, em vez de trabalhar aquela proporção na lousa, né, de aquela forma expositiva, do aluno copia, o professor escreve na lousa, o aluno copia no caderno, né, tá só copiando, né, esse movimento traz aqueles alunos copistas, por assim dizer, tá? Então, a gente pode trabalhar, por exemplo, uma receita, né? Então, os alunos recebem uma receita, por exemplo, para 4 pessoas, 2 xícaras de arroz e 4 xícaras de água. Tem que calcular os ingredientes para 8 pessoas ou 2 pessoas, mantendo uma proporção. Então, trabalhar com contextos mais próximos da realidade dos alunos e sair do expositivo, né? E quem que faz esse trabalho? O professor, né? O professor, como a Adriana colocou aqui no chat, é a cereja do bolo, é o confeiteiro, né? Além da cereja do bolo, é o confeiteiro que faz todo esse processo, né? Eu dou um exemplo que os materiais, os livros, as apostilas, eu faço uma analogia com uma construção, né? Então são os materiais, é o cimento ali, é o tijolo, e quem que vai construir, né, essa casa? Quem que vai construir esse conhecimento ali, né? Seria o professor, né? E com a metodologia ativa, a gente fala também dessa participação dos alunos como protagonistas da construção do conhecimento, tá?
Então, é essencial o trabalho do professor, então não há como substituir, ok? A gente tem um outro exemplo do descritor que é resolver problemas com números racionais expressos na forma decimal, que é resolver situações de adição, subtração e multiplicação com os números decimais. Aí a gente facilita ali para o aluno. O que é o número decimal? Tem vírgula, né? É isso. E como que eu vou trabalhar? Vou ficar lá armando, arme, efetue, fazendo conta com vírgula, contando as casas decimais. Não, eu vou trabalhar ali a feira do bairro, né? Então, os alunos, eles recebem uma lista de preço de produtos, faz um orçamento fictício, trabalha com situações, problemas, ok? E as situações, problemas, só reforçando, ela precisa ser contextualizada de acordo com a realidade do aluno, tá? Principalmente. Eu dou um exemplo assim, que antigamente, até quando eu era aluno, que não faz tanto tempo assim que eu saí da escola, mas eu lembro que a Ah, professora de Júlio, não faz tanto tempo assim, tá bom. um pouquinho só, um pouquinho sim. Enfim, eu lembro que as professoras chegavam, né, era muito arma e fetue, continha em pé. Aí eu lembro de uma professora que chegava e falava assim: vocês já ouviram ou vocês já falaram? Hoje a gente vai fazer probleminha. Então vamos fazer probleminha hoje. Aí ela chegava assim, o probleminha, porque não é porque existe um texto, um enunciado, que aquilo é um problema, né? Precisa ser uma situação principalmente contextualizada. E aí o problema era assim, vou dar um exemplo com a minha chefe, Maria Rita. Maria Rita foi na feira, comprou 50 quilos de banana, 20 quilos de morango, 80 quilos de melancia. Aí vem a pergunta, quantos quilos de fruta ela comprou? Ou seja, esse probleminha virou um problemão. Agora a pergunta é, Maria, você já foi na feira e comprou 50 quilos de banana, 20 quilos de morango, 80 quilos de melancia? Não, Não! não tem Nunca. como, né? Não é porque, então é só reforçando, não é porque tem um texto que é uma situação problema, tá? Essa situação problema ela precisa ser aí bem elaborada e ela precisa aí fazer sentido, né? Aprendizagem significativa, precisa ser algo vivenciado pelos nossos alunos ali em sala de aula também, ok? Então, isso aí, Pamela, trazer a realidade, tá? Ir à feira talvez seja uma realidade dos alunos, mas comprar 50 quilos de banana não é a realidade ali, por exemplo, do aluno, mas pode ser que um aluno tenha um pai que é feirante, então é a situação do pai ali, do feirante. Então, assim, em vez de aproximar, a gente acaba criando alguns bloqueios, porque a gente não traz com a realidade do aluno, tá? Então, é de extrema importância fazer essa contextualização para o probleminha não virar um problemão, certo? E quando a gente está trabalhando aí, por exemplo, a feira do bairro, a gente está trabalhando com o sistema monetário, né? E a gente está trabalhando com a educação financeira, tá? Então, a gente tem aí em conjunto, então, além desse material das questões do SAEB 2025, para trabalhar esses descritores, por exemplo, de números decimais, que são os números nacionais, e o sistema monetário, a gente tem as apostilas da educação financeira a partir do segundo ano. Então, é um material complementar que é utilizado aí principalmente com metodologias ativas, né? E prepara os indivíduos aí e capacitar também em relação ao sistema, ter familiaridade com o sistema decimal, com consciência financeira, enfim, traz todo um processo além do que só o esperado, tá? Então, não é só o material das questões de SAEB, a gente tem outros materiais que se conversam e se complementam. Então, o professor ele tem aí uma variedade de materiais que podem ser trabalhados, tá bom? Outro descritor, a localização e movimentação de objetos em mapas ou croquis, dá para fazer um caça ao tesouro, por exemplo. Resolver problemas com medidas de comprimento, massa ou capacidade. Então, aplicar unidade de medida em situações práticas. Olha essa atividade prática. Planejar uma viagem.
É melhor do que ficar armando continha em pé para ver quanto que dá a conta, o resultado. Lembra que eu comentei? Tira isso que matemática é só o número e fazer conta. Desenvolver o raciocínio lógico por meio do processo, tá? O resultado ele é importante, mas o processo para chegar naquele resultado é muito importante, ok? Então, é interessante que essas atividades, quando elas sejam práticas, esse raciocínio lógico matemático, ele é desenvolvido na sua magnitude, na sua completude, ok? Então, vamos lá. Mais uma vez, relembrando todos esses. Você tem alguma dúvida? Não? Alguém está com alguma dúvida, alguma Por coisa? enquanto, não, Júlio. Por enquanto não, tá? Vocês estão Ô, conseguindo ver o Júlio, slide? deixa eu Oi. só fazer um comentário. Hum, Você está batendo o recorde aqui. olha que bom. 211 pessoas na sua prosa. Olha que Fazendo honra. sucesso, Júlio. Que bom. Alguém tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Só para relembrar, tá? Todas essas orientações ali que a gente, os materiais complementares em relação ao plano de ação estão disponíveis lá no portal. Só relembrando, simulado de acordo com o cronograma, ele vai ser enviado pela secretaria. Se o professor quiser ou tem a disponibilidade dos outros simulados do SAEB lá no Avalia Fácil, conforme dito pela Maria Rita. Então, lembrando, toda essa orientação, esse plano de ação é para maximizar, para trabalhar da maior completude, da melhor forma o material que vocês estão recebendo, tá? Então, é maximizar o desempenho e os resultados por meio desse cronograma, desse plano de ação, ok? Nós Excelente, temos Júlio. também um podcast que a gente falou um pouquinho sobre os caminhos para as avaliações do SAEB, lá no canal do YouTube Educação na Mesa, tá? A Bárbara e eu lá fizemos uma participação no podcast do Educação na Mesa falando sobre um pouquinho do SAEB, então quem quiser saber um pouquinho mais, acessa lá esse canal Educação na Mesa, que é junto com o Eduardo Siste, que também é um consultor do Sistema Etapa, e Bárbara e eu estamos lá falando um pouquinho disso. E aí, quem quiser também o vídeo, a gente encaminha, e aí vocês vão lá acessar e ver um pouquinho mais sobre o SAEB, né, esse sistema de avaliação aí da educação básica. Perfeito? Então, chegamos ao fim da nossa prosa pedagógica de hoje. Quero agradecer aí profundamente a presença e o envolvimento de todos vocês, de cada um de vocês, tá? Então é com esse compromisso aí coletivo que conseguimos transformar os desafios da avaliação em oportunidades reais de aprendizagem, tá? Então nosso papel enquanto educadores vai muito além de aplicar conteúdos, né? Nós somos também aí estrategistas da aprendizagem. Só para lembrar, o SAEB ele não é um fim, tá, gente? Não é um fim de um processo, tá? Mas ele é um instrumento que nos ajuda a enxergar com mais clareza onde estamos e para onde precisamos ir. Perfeito? Então, sigamos juntos aí, contem com toda a equipe, sigamos juntos nesse plano de ação, com intencionalidade, foco pedagógico e, acima de tudo, acreditando no potencial dos nossos alunos. Agradeço também a participação da minha chefe, a Maria Rita, de todos vocês. E contem com toda a equipe pedagógica do Sistema Etapa, tá? Nós somos um time comprometido com resultados reais para os nossos parceiros. Então, juntos vamos superar os desafios, fortalecer a aprendizagem e consolidar aquilo que nos move. Uma educação de alto nível, que é o nosso compromisso. Mais uma vez, muito obrigado. Não saiam que eu vou enviar a pesquisa de satisfação aí para vocês. E até a próxima edição. A pesquisa de satisfação, não, perdão. Arrasou, hein, Júlio? E é isso mesmo, pessoal. Eu agradeço a presença de todos. Lembrando, né, o Júlio acabou de dizer aí,
né, que o que nós buscamos é realmente uma educação de alto nível, ou seja, o nosso principal objetivo esse ano é subir a régua da educação dos nossos parceiros. Mas para isso nós contamos com vocês, né, que estão aí na ponta, os professores, os gestores, né, que também têm uma, vamos dizer assim, uma participação importantíssima. O Júlio falou no início, uma frase, e isso é verdade: sozinhos nós não conseguimos fazer nada. Então, nós contamos muito aí com vocês, tá? E eu tenho certeza que vocês vão brilhar esse ano aí e nós queremos fazer parte desse resultado, tá bom? Então, vocês aguardem que o Júlio já está encaminhando aí a pesquisa para vocês. É importante que vocês respondam a pesquisa, porque lá vai ter a lista, né, de presença para gerar carga horária para vocês. Além disso, essa pesquisa de satisfação, vocês podem colocar sugestões, por exemplo, o que mais? O que que vocês gostariam que nós trouxéssemos aqui para a nossa prosa pedagógica, tá? No mais, pessoal, muito obrigada e um beijo no coração de todos aí. Júlio, parabéns mais uma vez e Muito muito obrigada obrigado. aí pela prosa, tá bom? Muito obrigado. Eu quem agradeço, pessoal. Eu vou mandar novamente, eu vou mandar nesses próximos minutos a lista de pesquisa, tá? O link da lista da pesquisa e da lista de presença. Perfeito? Muito obrigado e até a próxima.